de 2014 foi um ano muito bacana pra gente. A baleia jubarte ela foi retirada da lista de espécies em extinção do IBAMA. Então significa que o número aumentou. De uma população de 30 mil animais que existia antes do início da caça, 30 mil animais que viviam aqui na região da Bahia, né, foi dizimada para uma população de 500. Com o trabalho do Instituto, com o trabalho de várias organizações, com leis também, né, esse número subiu hoje para cerca de 15 mil animais. A jubarte, ela tem uma característica que se diferencia das outras espécies de baleias classificadas como misticetos, que é a sua grande nadadeira peitoral, né? É a única espécie que tem uma nadadeira peitoral tão grande, que corresponde a 1/3 do comprimento total do corpo dela, né? E além disso, ela dentre as outras espécies é a que mais apresenta uma variação de comportamento aéreo, né? Ela, além de apresentar padrões de comportamento diversificado, ela apresenta um comportamento fora da água, uma quantidade de comportamento fora da água muito grande, né? Outra característica também que fascina e encanta muitas pessoas é o canto, né? Os machos de baleia jubarte, eles cantam para atrair as fêmeas no período de reprodução. Mas elas podem atingir até 16 metros de comprimento, né? Existem registros no período da caça que elas atingiam até 18 metros. Mas como elas foram amplamente caçadas, acho que ocorreu um processo de seleção, a gente, em média, consegue achar animais com 16 metros. Podem atingir até 90 anos de vida, mas a média é 60 anos. Desde criança, eu sempre fui alucinada por bicho. Desde as minhas primeiras lembranças, eu sempre soube que eu ia trabalhar com conservação ambiental. O trabalho começou em Caravelas por conta da implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. O parque foi criado em 83, mas a implantação começou somente em 87. E durante a implantação, os oceanógrafos, criadores, né, os primeiros chefes do parque, que foram o Júlio Belchorowski e o Gilberto Salles, redescobriram a presença das baleias jubarte na região. Como elas tinham sido praticamente dizimadas da costa brasileira, tinha restado uma pequena população no entorno ali na região de Abrolhos. Então esse foi o start do trabalho. No final da década de 80, assim, em 87, 88, eu fui convidado pelo pessoal, os primeiros coordenadores do Parque Marinho de Abrolhos, para fazer um levantamento fotográfico da região. E nessas idas e vindas nossas da Abrolhos, descobrimos que ainda tinham remanescentes de baleias na região, que foi uma surpresa, uma alegria muito grande para a gente. E a gente reparou que era no inverno. Botamos o fato realmente de Caravelas, que é o ponto mais perto, o ponto de terra mais perto para Abrolhos, né? Tinha uma antiga armação baleeira, tinha história de caça baleiras, e a gente relacionou os fatos, claro, ali provavelmente era uma grande região, uma grande área de reprodução de baleias. Isso foi uma alegria muito grande. No outro ano a gente retornou, as baleias estavam aí, lá, identificamos a espécie, que era a baleia jubarte. Aí surgiu a ideia de fundar o projeto Baleia Jubarte, que era um projeto dentro do Parque Marinho de Abrolhos. Eu entrei no projeto como bióloga. Na verdade, o projeto ele era bem pequenininho. Nós éramos 2 biólogos, eu e o Alexandre Ferraz, do Rio de Janeiro. Nós, na época, dividíamos um salário mínimo. E a gente ficava fazendo um ponto fixo e um ou outro cruzeiro de pesquisa. E aí, em 1995, eu consegui o primeiro patrocínio do projeto Baleia Jubarte, que foi um empresário de São Paulo, Luiz Augusto Fanetani,
foi o nosso primeiro patrocinador pessoa física, que é difícil no Brasil. Ele era apaixonado por baleias e ele permitiu a contratação da primeira bióloga, né, da equipe, além de mim, da nossa secretária, a reforma do nosso escritório, que estava despencando, não tinha mais condição de trabalho, e o primeiro levantamento de encalhes de baleias na região foi feito já pelo KID, que é um dos fundadores também. Tá, desde a formação do IBJ, eu estou. Na verdade, eu sou um dos fundadores da instituição, então nós temos aí na casa dos seus 15, 20 anos de formação. E o convite foi engraçado, porque nós já trabalhávamos na instituição com a área de preservação, mas era uma antiga instituição chamada Centro de Pesquisa e Manejo de Abrolhos, ou seja, Centro Abrolhos. E depois essa instituição teve um período bastante difícil, aí teve que naturalmente pedir socorro, e nós criamos a instituição que foi o Instituto Baleias Jubarte. Aí o projeto se estabeleceu em Caravelas, onde também foi a sede, e é até hoje a sede do Parque Marinho. De lá, começamos um trabalho, então, pequenininho, de formiguinha, e a recuperação populacional da espécie na região, ela começou a se estender para outros pontos do litoral brasileiro. E um desses pontos foi aqui, o litoral norte, onde no passado ela foi completamente dizimada, né? Não se falava mais na presença das jubartes aqui na região. Historicamente também, Salvador foi durante muitos séculos o grande comércio de baleias no Brasil colônia foi feito, era em Salvador, as grandes armações, etc. Então, parceiros, colaboradores, começaram a nos dar relatos de que estavam avistando e ouvindo, muitos mergulhadores falando que estavam ouvindo o canto das baleias jubarte e avistando os animais. O meu irmão, o Kim Marcovar, que é o coordenador do projeto Baleias do Tamar, mora na Praia do Forte, né, no extremo norte, onde a gente está. Em 95, 96, entendeu? Ele me ligou uma vez, assim, emocionado, feliz da vida, dizendo: "Pô, eu estou escutando o canto das baleias jubarte, mas eu não estou vendo elas. Mas elas estão aqui, que eu conheço o canto das baleias jubarte, elas estão aqui cantando pra caramba." Dali realmente abriu uma luzinha, né, na cabeça de todo mundo, que não era só no banco de abrolhos que elas se concentravam. Isso nos motivou a fazer um primeiro levantamento, com recurso da Petrobras, fazer uma primeira expedição para investigar essa presença das baleias aqui. Descobrimos um número muito maior do que a gente tinha imaginado inicialmente. E isso justificou, então, a criação de uma segunda base de pesquisa, que foi, então, coordenada pelo Henrique Marcovaldi, que é um grande colaborador aqui do Instituto. Antes o Instituto só tinha base lá em Caravelas, né? E essa base era voltada para pesquisa. De repente eles começaram a perceber que só pesquisa não era suficiente, tinha que falar com o público. E iniciou os programas de educação ambiental. E isso há 20 anos, né? E no ano de 2000, mais ou menos, o pessoal aqui do Tamar e outros amigos do Instituto falavam: ó, sair para o mar vi baleia. E viu-se a possibilidade de construir uma base aqui no litoral norte da Bahia. E teríamos litoral sul e litoral norte da Bahia, né, sendo contemplado pelo monitoramento do Instituto Baleias Jubarte. Em 2005, mais ou menos, construiu esse espaço, que voltado totalmente para o turista, para escolas, para atendimento, né, e sensibilização de quem visita o centro de visitantes do Baleias Jubarte. Então, saímos em 11 de agosto de 2000. Até hoje eu não vou esquecer essa data. Saímos de Salvador, fretamos um saveiro em Salvador e viemos até a Praia do Forte. E eu com muito medo, né? Com muito medo de a gente não encontrar baleias. Eu convenci todo mundo, fiz o que custou um recurso, um bom recurso. E dali até a Praia do Forte avistamos mais 14 baleias. E liguei para ela e falei: alegria, ó massa, vimos um monte de baleia, um grande barato, justifica a implantação da base, e a gente implantou a base. Suspiro fora d'água, cauda feito leque. Mamífero cetáceo ameaçado de extinção, precisando
da nossa proteção, precisando da nossa proteção. Onde tu foi, menino? Fui ver baleia. Onde tu foi, menino? Fui balear. Onde tu foi, menino? Fui ver baleia. Onde tu foi, menino? Fui balear. Nas águas amenas de Abrolhos, fui ver a chupar-te procriar. Onde tu foi, menino? Fui ver baleia. Onde tu foi, menino? Fui balear. Onde tu foi, menino? Fui ver baleia. Onde tu foi, menino? Fui balear. De julho a novembro em Abrolhos, fui ver a Jubarte cantar. Oh, 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 oh. Vem de outras terras, de outras bandas, de outros mares, pra nas águas amenas do mar de Abrolhos reproduzir. É a baleia cantora, a Jubarte. É a baleia preta, a Jubarte. É a baleia corcunda, a Jubarte. Oh, 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 oh. Então, o início do ano é o momento de toda a organização da equipe, tanto do ponto de vista de orçamento, de estabelecimento de planejamento estratégico do Instituto e de cada setor da pesquisa, da educação ambiental, preparação das atividades, além de várias ações que nunca param. O trabalho nas políticas públicas, tanto a nível nacional como internacional, Comissão Baleeira Internacional, que é o grande fórum e órgão mundial que estabeleceu a moratória internacional que proíbe a caça de baleias. Tem um trabalho de educação ambiental que não para, trabalho com escolas, com pescadores, com comunidade, uma série de atividades, os trabalhos de pesquisa, publicação de artigos científicos, workshops, congressos, tem toda uma gama de ações que não param. A parte administrativa que também nunca pode parar. O maior desafio de qualquer organização do terceiro setor é manter as atividades funcionando. Então, uma ONG hoje que queira se manter no mercado, que queira continuar atuando, que queira continuar trabalhando por sua causa, ela precisa de ter essa parte administrativa toda correta, ou seja, você ter relatórios de auditorias com parecer sem ressalvas, né? Você precisa fazer a sua contabilidade dentro das leis, né, contábeis. Você precisa, o Instituto Baleia Jubarte, ele não é só uma ONG, ele também tem o título de OCIP, né, que é a Organização da Sociedade, Organização Social. Então, isso significa que a gente presta contas para o Ministério da Justiça, né? Então, todo ano você tem que fazer essa prestação de contas, esse título ele é renovado. Então, se você não estiver dentro dos conformes, você perde, né? Acho que quando a gente criou a instituição, o Baleia Jubarte, nós agregamos valor trazendo a parte social. Essa parte social foi trazida pelo Patrulha Ecológica. E aí nós trouxemos esse grupo para poder ajudar a instituição a ver também a importância que tinham as pessoas dentro do trabalho de conservação. Isso nos leva a refletir a própria existência da instituição e qual que é o papel da instituição dentro da própria comunidade. Porque nem sempre a comunidade aceita as instituições com bom grado. Você tem, por exemplo, pessoas que trabalham com baleias, trabalham com golfinhos, que podem estar mais preocupadas, na visão da comunidade, em ter aquele bicho com a saúde sã. Enquanto, na verdade, a nossa realidade não é trabalhar apenas para esses bichos, mas garantir que esses bichos possam, inclusive, ser uma alternativa de renda, de trabalho para as pessoas que estão aqui. Meu nome é Marcos Tadeu Gomes de Oliveira e eu moro em Caravelas há 57 anos. Em relação ao meio ambiente, foi muito importante. Além da própria consciência do trabalho que é sendo feito no país inteiro, se fala muito sobre o assunto,
Mas eles vão às escolas orientar, tem um trabalho de patrulha, né, ecológica, e eu vejo pessoas que eu conheço aqui na cidade que depois de ter se relacionado com eles, trabalhado junto do Instituto, poxa, foi uma transformação muito grande na vida de muita gente. Meados de 1996, logo quando o Instituto Baleia Jubarte foi criado, era bem garotinho, tinha 12 anos de idade na época, eu me envolvi com um pessoal, com os amigos que moravam próximo da minha casa e que já participavam do Patrulha Ecológica, já tinha uma história com o KID, né? E eu comecei a ir frequentar as reuniões do Patrulha, descobri o que o Patrulha realizava e me interessei, acabei me tornando liderança desse grupo aí. E hoje, passados 19 anos, eu estou aqui no Instituto Baleia Jubarte conduzindo as atividades de educação ambiental, tanto do Instituto Baleia Jubarte quanto do Grupo Patrulha Ecológica. Nesse período eu tive a oportunidade de, assim como tive a oportunidade de me despertar para essa questão ambiental que vem acontecendo aqui em Caravelas, eu tive a oportunidade também de ter essa direção para cursar um curso, fazer uma universidade, entrar na universidade, e eu optei para fazer o curso de biologia. A cidade mais próxima aqui fica a 100 km, então era um desafio enorme para a gente até chegar na universidade, porque não tinha transporte, não tinha dinheiro também para chegar lá. Então passei 5 anos na estrada dia pegando carona, vinha para trabalhar, depois eu nem passava em casa, nem para tomar um banho, nem para almoçar, mas eu conseguia chegar lá. Hoje estamos aí. Meu nome é Joana Dark dos Santos Figueiredo, sou natural de Caravelas, filho de pescadores. Bom, tudo começou quando eu tinha 15 anos, quando eu ainda cursava o ensino médio. Participei de uma seleção, né, para participar de um projeto chamado Abre os Olhos para a Ciência, que tem como, né, missão difundir e popularizar a ciência nas comunidades, né, costeiras aqui de Caravelas. Como eu já ouvi falar de baleia, né, desde pequena, né, pelos meus pais, decidi fazer o trabalho, né, acompanhar o trabalho de pesquisa no Instituto Baleia Jubarte. Depois disso, o Instituto me chamou, né, em 2013, para mim, como funcionário, para mim trabalhar no Instituto, carteira assinada, né, num lugar que eu sempre sonhei em trabalhar com as baleias, né. Magia. Com o meu barco em alto mar eu sinto a calmaria. Não quero mais voltar, eu estou tão longe, traçando a minha rota em direção aos montes. Estrelas vão me guiar. A parte de patologia óssea é uma das áreas mais importantes que a gente tem desenvolvido atualmente no Instituto, né, no programa de resgate. Esse húmero ele foi cortado, né, ele foi lesionado por uma corda de nylon, né, 20 milímetros de espessura, que foi serrando o osso quando o animal estava vivo ainda. Aqui é a comparação com um outro húmero de um outro animal para vocês verem a diferença, né, de uma estrutura normal com a diferença de uma estrutura lesionada, né. Essa seria uma causa da morte, né, que a gente chama morte por artefato de pesca, né, por emalhamento. O próximo passo que a gente já está dando, na verdade, é tentar conciliar, inclusive essa é a missão institucional do Instituto, né? Tentar harmonizar essa convivência das espécies de cetáceos no Brasil com as atividades humanas, entendeu? A gente está tentando descobrir estratégias que minimizem esse impacto da pesca para a baleia e para os golfinhos. Em contrapartida, também minimize o prejuízo que os pescadores têm tido, né, com a perda da rede, no animal emalhado. Nenhum pescador gosta, por exemplo, de ter sua rede levada pela baleia. Tá? Isso é bem comum. No entanto, acho que o mais difícil é exatamente isso. A gente conseguir ter a sensibilidade de pegar
de trabalhar esse pescador, essa comunidade a médio e longo prazo. Porque nada é para ontem. Aqui nesse espaço, que é do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, acontecem alguns fóruns. Tá? E um dos fóruns chama de Conselho do Parque, onde os pescadores têm a oportunidade de vir aqui, participar das reuniões e começar a falar o que está legal e o que não está legal. Tá? E a relação deles com pescador, com outras ONGs, enfim, com o município. Acho profissional, eu espero ver esses animais cada vez mais aumentando, porque a jubarte é uma espécie bandeira. Quando a gente fala de proteção de jubarte, é uma espécie que todo mundo tem uma afinidade, gostaria, né, de ver, enfim, mas na verdade, por trás dela, o ecossistema dela é gigantesco. Então está protegendo várias outras espécies, todo um ecossistema, né, o marinho. Então eu acredito que é garantir que a principal ferramenta que a gente tem, que é o Whale Watch, que é a observação de baleias, garantir que esse turismo cresça de forma responsável, né, e claro, sustentável, que as pessoas cada vez mais se aproximem desse animal e vejam que é necessário sim a preservação. Tu sempre acha que quando está num momento vendo uma baleia, interagindo, tu sempre acha que já viu tudo. E não, de jeito nenhum. Cada vez que eu saio para o mar para ver baleia, eu vejo alguma coisa que eu ainda não tinha visto. É sempre empolgante, é sempre emocionante, eu acho que sempre vai ser. Nós temos 100 anos lá, vendo a baleia, vai ser super bacana. Eu acho que isso é uma sensação que não é só minha, acho que é de toda a equipe, de todo mundo que trabalha com elas. De repente ela saltou. Na hora que ela saltou, sabe aquele momento de... Acho que um segundo que dura 1 ano dentro da sua memória da emoção, assim... Eu fiquei parada. Foi incrível. Esses animais, eu não sei, mexem com as pessoas. E durante esses 3 anos, embarcando quase todos os dias, durante as temporadas, eu presenciei momentos incríveis no barco. Momentos de pessoas chorando, se abraçando. Ela transforma. É um animal, eu acho que tem uma energia, um misticismo, né, por trás, que é bem interessante. Com meus 15 anos eu conheci, né, vi a baleia pela primeira vez. E isso foi fantástico, né? Ver um animal tão grande, bem próximo do local onde eu moro. Né? Isso foi impressionante. Costumo falar, prefiro trabalhar com animal do que gente. Para mim é uma peça principal para a minha vida, assim, é os bichos, né? Desde criança. A gente sempre costuma falar que toda vez que a gente vê uma baleia é um momento único, assim. Eu acho que cada vez que você vê uma baleia no seu ambiente natural é como se você tivesse visto pela primeira vez. E acho que ver baleias é sempre uma sensação diferente, é sempre mais gostoso a cada momento. Não dá para descrever, a pessoa tem que ir para poder sentir isso. Até hoje, depois de 25 anos de observação, mergulhando, trabalhando com baleias, até hoje a adrenalina, barato de você mergulhar com baleia, barato. É bom demais. Até hoje, toda vez que eu vou mergulhar, eu sonho toda a temporada fazer essas aproximações. Isso com certeza. Até hoje, eu não enjoei, espero que a minha paixão seja eterna, até morrer. A natureza tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo.